Trio em Lá menor, conto de Machado de Assis. Estamos no 6º vídeo. Isso, 6º vídeo aqui. Bom, então nós terminamos o conto, o vídeo anterior, com o Maciel descrevendo a toilette très petite de Madame Pena Maia, da Madame Pena Maia. A segunda, ou seja, a segunda toilette que ele estava descrevendo, ou que ele viu ali na Rua do Ouvidor, foi a da Mademoiselle Pedrosa, ou da Mademoiselle Pedrosa. Provavelmente dá pra... Eu tô falando assim porque dá pra inferir que o Maciel vai ser o tipo de cara que vai colocar o sotaque ali no Oliveira, né? Oliveira, alguma coisa assim. E vai ser o tipo, sabe aquelas pessoas assim que vão viajar? No caso dele, né? Nem fez viagem nenhuma. Mas falar, nossa, não, é que eu não lembro o termo em português. Ah, eu vou ter que falar em inglês, vou ter que falar em francês, né? Me escapa, é tão natural pra mim, né? Então... Bom, na verdade a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa nesse sentido. A segunda foi a da Mademoiselle Pedrosa, ou Pedrosa, filha de um desembargador de São Paulo. Adorável. Quer dizer, adorável, né? E apontou mais 3, comparou depois as 5, deduziu e concluiu. Às vezes esquecia-se e falava francês, olha o que eu falei. E falava francês. Pode mesmo ser que não fosse esquecimento, mas propósito. Conhecia bem a língua, exprimia-se com facilidade e formulava formulara um dia este axioma etnológico. Então vamos lá. O que é um axioma? Axioma é uma máxima, um provérbio, uma sentença que expressa uma verdade, né? Então um dia ele fez esse axioma, essa verdade, né? Tipo um axioma do Nietzsche, assim, né? Uma frase, você fala uma grande verdade. Só que não é filosófico, é etnológico, né? Lembre-se que etnologia é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia, no âmbito da antropologia cultural e social. Então o que ela busca fazer? Buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas. Isso é o que nos importa aqui, né? Então o nosso grande Maciel falou uma grande verdade sobre culturas comparadas, né? Que há parisienses em toda parte. De caminho, explicou um problema de Voltarete, né? Voltarete é um jogo, né? Um jogo de carta, que se jogava muito naquele tempo, né? Antigo jogo de cartas com baralho de 40 cartas e 3 parceiros que recebem cada um 9 cartas, restando 13 na mesa para compras. Isso que é este jogo, né? E aí ele explicou este problema. A senhora tem 5 trunfos de espadilha e manilha, tem rei e dama de copas, reticências. Continua lá. Maria Regina ia descambando da admiração no fastio. Gostei muito da sintaxe dessa frase, né? Ela ia descambando da admiração no fastio, né? Vamos colocar isso em outra frase só para apreciar a sintaxe, né? Descambando da mesa no chão, descambando da montanha no rio, né? Descambando do amor na aversão, né? Então ela ia descambando da admiração no fastio, né? Ou seja, ela estava entediada. Agarrava-se aqui e ali, contemplava a figura moça do Maciel, recordava a bela ação daquele dia, mas ia sempre escorregando. O fastio não tardava a absorvê-la, não havia remédio. Então, recorreu a um singular expediente, a uma estratégia bem peculiar. Tratou de combinar os 2 homens, o presente com o ausente, né? Com o nosso Miranda, de 50 anos. Olhando para um e escutando o outro de memória.
recurso violento e doloroso, mas tão eficaz que ela pôde contemplar por algum tempo uma criatura perfeita e única. Imagine esse cara que está aqui na minha frente, belo, elegante, jovem, né? Coração bom, com o que o outro fala. E aí você faz uma fusão, tipo Dragon Ball Z, e você tem o homem perfeito. Nisso apareceu o outro, o próprio Miranda. Os dois homens cumprimentaram-se friamente. Maciel demorou-se ainda uns 10 minutos e saiu. Miranda ficou. Era alto e seco, fisionomia dura e gelada. Tinha o rosto cansado. Os 50 anos confessavam-se tais. Essa é uma outra construção que eu achei fantástica, né? Os 50 anos confessavam-se tais. Ou seja, dava para ver, ele tem 50 anos e dava para ver que ele tinha 50 anos, né? Fiquei muito feliz quando encontrei essa construção, porque em inglês a gente tem it shows, né? Então em inglês a gente falaria assim, he's 50 and it shows, né? E mostra, né? Mas fica meio estranho assim, e quando eu encontrei essa construção, assim, achei muito bonita. É claro, uma outra nota aqui é, poxa vida, 50 anos não é velho, né? Pelo amor de Deus, a gente está naquele tempo em que 50 anos, uma mulher de 30 anos, lembre-se que Balzac escreveu um livro chamado Mulher de 30 anos, e já é uma mulher que já tá meio atrasada aí, né? Ainda bem que os tempos são outros, porque eu já tenho 35. Tinha o rosto cansado, os 50 anos confessavam-se tais. Nos cabelos grisalhos, nas rugas e na pele. Só os olhos continham alguma coisa menos caduca. Muito cuidado com caduco aqui. Caduco não é louco, né? Olha, eu coloquei ali uma lista de significados para você, 5 significados. O último significado é esse significado, eu não sei se a tua variante portuguesa é a mesma que a minha, que para mim é comum, né? Disse de ou pessoa que perdeu parcialmente o juízo em decorrência da idade ou da doença mental. Isso para mim que é caduco, né? Mas tem vários outros significados. Caduco vem de cair, que cai, cadente, cadivo, é um outro jeito de falar, né? Bom, e aí tem alguns outros desdobramentos desse significado em botânica. O significado 2, que perdeu a força, a firmeza ou o brilho, senil, né? Decrépito, decrépito a gente tem a sensação de ser uma palavra mais forte, né? Mais senil, mais velho, né? E aí outros significados que você pode ver ali, mas o que me interessa aqui é esse significado 2, né? Que perdeu a força, a firmeza e ou o brilho, né? Então, só os olhos continham alguma coisa menos caduca, nesse sentido. Eram pequenos e escondiam por baixo da vasta arcada do sobrolho. Lembre-se que sobrolho é a mesma coisa que sobrancelha. Se você pensar, é interessante, né? Sobrolho é sobre o olho, né? Então, a tua sobrancelha é a mesma coisa que o sobrolho. Ótimo. E o que é sobrancelha? É algo acima... Deixa eu ver se eu coloquei essa... não coloquei para você essa etimologia. Que está acima dos cílios, né? Ou cílios, do senho, right? Então, você tem sobrancelha, né? Então, fica sobrancelha. Só que eu acho uma coisa interessante. Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Então, a gente poderia eliminar uma dessas palavras, né, no nosso vocabulário. Mas uma solução que eu pensei para salvar uma delas é o seguinte. O segundo significado de sobrolho é o conjunto das sobrancelhas, né? Sobrecenho. Então, olha que legal. Se a gente tratar o sobrolho como os dois, as duas sobrancelhas, aí a gente tem 2 vocabulários mais específicos. E aí tem razão de ser, para a gente manter essas 2 palavras no nosso vocabulário ativo, né? Sobrolho é inteiro, sobrancelha é uma só. As 2 sobrancelhas formam um sobrolho. Bom, então o que ele fez? Vamos voltar.
eram pequenos os olhos, né, e escondiam-se por debaixo da vasta arcada do sobrolho. Mas lá ao fundo, quando não estavam pensativos, centelhavam de mocidade. A avó perguntou-lhe logo que Maciel saiu, se já tinha tido notícia do acidente do engenho velho, e contou-lhe com grandes encarecimentos, mas o outro ouvia tudo sem admiração nem inveja. Não acha sublime? Perguntou ela no fim. Acho que ele salvou talvez a vida de um desalmado que algum dia, sem o conhecer, pode meter-lhe uma faca na barriga. O comentário do cara, né? Salvou esses moleque aí de rua. Um dia o cara vai lá, esse moleque vai lá e vai acabar metendo uma faca na barriga. Oh, protestou a avó. Ou mesmo conhecendo, emendou ele. Não seja mal, acudiu Maria Regina. O senhor era bem capaz de fazer o mesmo se ali estivesse. Miranda sorriu de um modo sardônico. Sardônico é sarcástico, né? Zombeteiro. Miranda sorriu de um modo sardônico. O riso acentuou-lhe a dureza da fisionomia. Egoísta e mau, este Miranda primava por um lado único. Espiritualmente era completo, né? Lembre-se que espiritualmente o Machado de Assis não é só, vou para a igreja. Espiritualmente era completo, ele tinha uma força espiritual, uma força moral. Moral também no Machado de Assis não é fazer o que é certo, né? Não é a boa moral, né? Espiritual não é espiritualidade religiosa, né? Ele cultivava o espírito, né? A inteligência, talvez a gente poderia colocar hoje em dia, se bem que é outra coisa. Então ele primava por esse lado, espiritualmente era completo. Maria Regina achava nele o tradutor maravilhoso e fiel de uma porção de ideias que lutavam dentro dela, vagamente, sem forma ou expressão. Essa parte aqui também é uma parte de escrever na parede e ler todos os dias. Esse é o trabalho, é isso que a literatura faz, né? Perceba, a literatura responsável, né, a literatura que se debruça sobre a realidade, por mais que seja uma literatura de fantasia, realidade, por exemplo, O Senhor dos Anéis, você tem a realidade da honra, você tem a realidade da coragem e assim por diante. Então isso que eu quero dizer com realidade. Então, a literatura que se debruça sobre a realidade, não fica só inventando historinha, ela faz muito frequentemente isso, né? Eu percebi muitas coisas na minha vida, mas tudo isso era confuso, meio obscuro, estava como na parte de trás do meu cérebro, assim, sabe? E de repente o autor coloca aquilo em palavras. E tudo aquilo que eu mais ou menos sabia, ou sabia em segundo plano, de repente é trazido à luz, né? E eu entendo as coisas. É esse o efeito que o Miranda tinha sobre a Maria Luísa, né? Desculpe, Maria Regina. Então, mais uma vez, né? O tradutor maravilhoso e fiel de uma porção de ideias que lutavam dentro dela, vagamente sem forma ou expressão. Era engenhoso e fino e até profundo. Tudo sem pedantice e sem meter-se por matos cerrados, antes quase sempre na planície das conversações ordinárias. O que ele está falando aqui? O que ela está falando aqui? Ela está falando, por exemplo, nos diálogos que você tem em diversos filmes do Quentin Tarantino, né? Você tem um diálogo profundo ali, extremamente interessante, mas não precisa se meter em matos cerrados, não precisa vir com um monte de termos, não precisa vir com essa postura, essa imposição acadêmica, essa impostação acadêmica, né? Ele falava as coisas como que quem fala nada, né? Vai ali na superfície da conversa, mas você conseguia, se prestasse atenção e tivesse capacidade para isso, que é o que a Maria Regina tem, a avó dela não, né? Você conseguia vislumbrar ali uma profundidade muito grande, né? Tão certo é que as coisas valem pelas ideias que nos sugerem. Essa é uma outra frase, né? Que deve ser guardada. As coisas valem pelas ideias que nos sugerem. As coisas valem pelas ideias que nos sugerem. Continuando, colocando uma complementação aqui, não por sua aparência culta.
Então você vai lá assistir uma palestra, o cara citou de memória 75 filósofos e falou um monte de termo que você não entende, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. No final das contas, ou você lê um livro, no final das contas, tá bom, eu sei que esse cara é muito inteligente, é essa a ideia que você sai. Então não vale muita coisa, né? Por quê? Porque as coisas valem pelas ideias que nos sugerem. Por outro lado, você está conversando lá com uma velhinha ignorante que não sabe nem ler nem escrever e ela te diz uma coisa extremamente simples, né? Beirando ao lugar comum. E você pensa e fala, poxa, é verdade. As coisas valem pelas ideias que nos sugerem. Tinham ambos os mesmos gostos artísticos. Miranda estudara direito para obedecer ao pai e a sua vocação era a música. A avó, prevendo a sonata, aparelhou a alma para alguns cochilos. Demais, não podia admitir tal homem no coração. Achava-o aborrecido e antipático. Calou-se no fim de alguns minutos. A sonata veio, no meio de uma conversação que Maria Regina achou deleitosa. E não veio senão porque ele lhe pediu que tocasse. Ele ficaria de bom grado ao ouvi-la. Vovó, disse ela, agora há de ter paciência, que eu vou tocar. Miranda aproximou-se do piano ao pé das arandelas. O que é uma arandela? Arandela. Peça circular que se coloca na boca do castiçal para recolher os pingos de vela, né? Bobeche é um outro jeito de falar. A cabeça dele mostrava toda a fadiga dos anos, meu Deus, 50 anos, toda a fadiga, ao passo que a expressão da fisionomia era muito mais de pedra e fel. Maria Regina notou a graduação e tocava sem olhar para ele, difícil coisa, porque se ele falava, as palavras entravam-lhe tanto pela alma que a moça insensivelmente, ou seja, sem sentir, né, insensivelmente, que a moça insensivelmente levantava os olhos e dava logo com um velho ruim. Então ele falava alguma coisa, ela se encantava, olhava e via esse velho ruim. Então é que se lembrava do Maciel, do outro, do novinho, dos seus anos em flor, da fisionomia franca, meiga e boa, e afinal da ação daquele dia. Comparação tanto cruel para o Miranda, como fora para o Maciel, o cotejo dos seus espíritos, né? E a moça recorreu ao mesmo expediente, à mesma estratégia. Completou um pelo outro, e escutava este com o pensamento naquele. A música ia ajudando a ficção, indecisa a princípio, mas logo viva e acabada. Conseguiu, processo de fusão, deu certo no final. Assim Titânia, ouvindo namorada a canção do tecelão, admirava-lhe as belas formas, sem advertir que a cabeça era de burro.